Esse é o canal Livros e Labirintos e sim, eu voltei. Hoje eu vou apresentar para vocês O Levantado do Chão. É um livro que é um monumento. Eu demorei um pouco para apresentar o livro porque, assim, eu confesso que não é um livro fácil de ler. Depois que eu cheguei no final dele, né, um final assim, que é um monumento mesmo, eu percebi como que o Saramago ele tinha ideia do que ele estava fazendo quando escreveu esse livro, né? Porque quando você lê a obra do Saramago, todos os livros, na verdade, quando você relê os livros, você percebe como que é um projeto estético globalizante. Todos os livros, todos os romances carregam uma ideia central e é uma ideia que tem a ver com o ser humano, tem a ver com o fato da ficção apresentar coisas, verdades ditas de outro modo. O Levantado do Chão é uma ficção, obviamente, mas é uma ficção que traz muita verdade, muita realidade. É um livro que foi escrito em 1980, eu tenho essa edição aqui, da Bertrand Brasil, hoje a Companhia das Letras, que edita todos. E assim, esse livro ele é especial para mim porque eu ganhei de um casal de amigos, Paulo e Rafael, um beijo. Ganhei de presente de formatura, isso faz muito tempo. Eu não vou dizer quantos anos. Mas enfim, eu tava começando o mestrado, né? Porque eu emendei, fiz graduação, mestrado, doutorado, enfim. E assim, eu gosto muito dessa edição, acho ela muito bonita. E é um livro dolorido de ler, sabe? E ao mesmo tempo é belo, é maravilhoso. Ao mesmo tempo que você se emociona, que você sente raiva, sente decepção, porque o ser humano ele se revela muitas vezes uma lama, e ressentimento em relação a algumas coisas também, porque é o que eu sinto quando eu leio algumas coisas, ressentimento. Mas você sente o sublime também, como que o Saramago ele consegue transformar algumas coisas que são tão doloridas em poesia. Esse livro aqui realmente é o que lança o Saramago no mercado editorial em 1980. Depois o Memorial do Convento consagra ele como autor. E esse livro, assim, eu percebi o quanto ele é especial, o quanto ele foi planejado, porque carrega muito da ideologia do José Saramago e da pessoa que é o José Saramago. Ele não cansava de dizer em entrevistas que o que estava escrito no livro era o que ele pensava. Então você deixa de lado toda aquela conversa, quando você está lendo uma ficção, você tem que esquecer que é um autor que está escrevendo. E não, ele batia muito nessa tecla, olha, cuidado com o que você está lendo, cuidado com o que você tem na sua mão, porque dentro deste livro aí vai uma pessoa, e essa pessoa sou eu. Então eu sempre me lembro disso também. Então eu nunca tive problema para perceber e para detectar aqui o Saramago, a ideologia dele nos livros. Aqui no Levantado do Chão, a relação dele com a igreja, com as questões teológicas, e pelo menos eu acho que são ainda muito sutis. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que ele começa mesmo a atacar os dogmas no Memorial do Convento. Aqui atrás da minha edição, eu não sei se as edições novas têm esse trecho. Um escritor é um homem como os outros, sonha. E o meu sonho foi o de poder dizer deste livro, quando terminasse, isto é o Alentejo, porque realmente o Saramago ele tinha um desejo de escrever sobre a região onde ele cresceu. Dos sonhos, porém, acordamos todos, e agora eis-me não diante do sonho realizado, mas da concreta e possível forma do sonho. Por isso me limitarei a escrever. Isto é um livro sobre o Alentejo. Um livro, um simples romance, gente, conflitos, alguns amores, muitos sacrifícios e grandes fomes, as vitórias e os desastres, a aprendizagem da transformação e mortes. É, portanto, um livro que quis aproximar-se da vida, e essa seria sua mais merecida explicação. Leva como título e nome, para procurar e ser procurado, estas palavras sem nenhuma glória. Levantado do chão. Do chão sabemos que se levantam as searas e as árvores. Levantam-se os animais que correm os campos ou voam por cima deles. Levantam-se os homens e as suas esperanças.
Também do chão pode levantar-se um livro, como uma espiga de trigo ou uma flor brava, ou uma ave, ou uma bandeira. Enfim, cá estou outra vez a sonhar, como os homens a quem me dirijo. José Saramago. Então, não podia deixar de ser uma história que ele oferece aos homens. Não importa que homem, não importa que pessoa, eles vão se identificar com alguma coisa que está aqui, porque aqui está a vida. E é isso que me impressiona, né? Como que uma história que não tem nada a ver comigo, por exemplo, né? Porque é a história dos lavradores, história de 75 anos aproximadamente de opressão, em que os personagens do Saramago, e aqui começa a questão do seu projeto, as personagens são aquelas personagens que nunca tiveram voz, são os marginalizados, no caso aqui são os oprimidos. E como que esse narrador, de uma maneira muito, com uma grandiosidade, com uma sabedoria, ele vai marcando esse narrador que está conversando com você, porque é nesse livro que aquele estilo saramaguiano ele começa a ser desenvolvido. É a questão da oralidade, a questão daquele narrador que conversa com o leitor, que está quase aqui no ouvido contando essa história. E aí ele vai, né, de maneira muito articulada, ele vai passar por 75 anos de história, porque ele vai apresentar aqui 3 gerações da família Maltempo, né? E é muito interessante porque eu era leitora principalmente de livros hispano-americanos. E aí eu li o 100 Anos de Solidão, e quando eu passei a ler o Saramago, eu vi muita semelhança com algumas coisas. E uma vez eu estava procurando um trabalho e tinha lá a questão do levantado do chão e do 100 Anos de Solidão por causa dos nomes, né? Porque no 100 Anos de Solidão nós temos várias gerações dos Buendia, e aqui nós temos 3 gerações dos Maltempo. E é muito interessante você pensar nessas questões, né? Isso acontece quando a gente lê demais e muitas coisas, né, de literatura. Enfim, então ele vai passar de uma maneira formidável por 3 gerações de família. Eu costumo dizer que o tema desse livro, o tema principal e as imagens que o Saramago ele apresenta, né, desse tema, é impressionante como que ele dá movimento a isso, que é o latifúndio. O latifúndio é quase uma personagem aqui. Para mim fica interessante focalizar, né, nas personagens, porque é mais fácil você delinear a narrativa, o enredo. Então por isso que eu me atenho às personagens. Mas esse narrador saramaguiano, que muitas vezes vai se misturar com outras vozes, vai dar a voz para um personagem e sem nenhuma marcação é a personagem que está falando, então essas vozes se misturam. E aqui aparece uma voz que não se sabe de onde, que em outros livros ela vai aparecer como a voz desconhecida, que é a voz do autor, né? É aquela voz ideológica que reflete e provoca o leitor e faz o leitor pensar. E é muito bom, é maravilhoso, assim. O Saramago, ele é um gênio, e eu falo no presente, né? Porque esses livros, eles fazem parte da nossa vida no presente, dizem muita coisa. Eu gosto muito da epígrafe, né? Porque ele usa uma epígrafe do Almeida Garrett, ou Almeida Garrett, para quem não sabe, é um dos maiores autores portugueses também. Ele representou o romantismo português, a primeira geração, e ele começa com esta epígrafe. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico. Isso foi escrito no século XIX, no começo do século XIX. E mano, né? Como é uma coisa real, como é uma coisa presente no nosso momento. A epígrafe do livro, ele dá justamente a direção para a nossa leitura. Então nós sabemos que é um livro
que vai falar sobre as misérias do latifúndio, né? E como ele consegue transformar essa imagem numa coisa que se movimenta. Então, algumas coisas se repetirão, toda aquela vida miserável se repete no latifúndio, mas tem algumas variáveis. É tão interessante porque ao mesmo tempo, né, que as desgraças acontecem, você sabe que aquelas pessoas nunca terão uma chance melhor na vida, elas vão trabalhar de sol a sol, mas elas insistem em lutar por justiça, elas insistem em lutar pelos seus direitos. A gente vai ter aqui descrições de tortura, a gente tem, assim, começa lá no final da República, que é praticamente o começo do século XX. Final da República não, é o final da monarquia, porque a monarquia em Portugal, por incrível que pareça, ela vai ter fim em 1910. Então, o narrador ele deixa bem marcado, ele vai marcando os tempos para você ter ideia de como a história ela vai passando e essa família vai vivendo. Então, o primeiro da família é o Domingos Mau Tempo. O primeiro personagem que vai aparecer é um personagem tipo meio... é aquele homem que não encontrava trabalho em nenhum lugar, porque era um homem que vivia peregrinando, nas nossas palavras, meio vagabundo mesmo, que maltratava a mulher, que batia nela, que bebia. E aí o narrador ele vai apresentar essa personagem, dando de região em região e ao mesmo tempo mostrando toda a dificuldade que há no latifúndio. Ao mesmo tempo ele vai delineando também os latifundiários. E é muito interessante porque você percebe como que o Saramago é irônico, como que esse narrador é irônico. Os latifundiários aqui, eles têm todos nomes parecidos. Gilberto, Floriberto, não importa porque... Não importa o nome, por que os nomes todos são parecidos? Porque o latifundiário sempre vai ter uma postura, né? A postura de dono, de opressor, então sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser a mesma história, o mesmo poder, né? O poder nas mãos de poucos, e no caso aqui são os latifundiários. Portugal foi um país que até a década de 80 era 80%, 83% rural. Então ele apresenta aqui o Domingos Mau Tempo e junto com isso a gente vai vendo o teor da história, como que é. E são pessoas que tentam viver, né? E da maneira que podem viver. E ele se casa com Sara da Conceição, e aí nasce João Mau Tempo, né? O João Mau Tempo, diferente de toda a sua família, ele tinha olhos muito límpidos e azuis, porque ele teria herdado de um antepassado alemão. Na questão temporal a gente tem uma menção já, depois quando vai passando o tempo, né? Quando chega em João Mau Tempo, eu acho interessante porque o narrador ele vai se concentrar mais nessa personagem. Enquanto o mundo acontecia, né, Portugal estava meio que parado no tempo, e isso o narrador ele vai deixar bem marcado também com comentários. Quando ele comenta, né, é impressionante como o tempo passa, as coisas mudam, mas no latifúndio parece que nada mudou, as coisas continuam as mesmas, mesmo você vendo que houve mudança. E ele está falando da mudança do mundo mesmo, do desenvolvimento do mundo, do progresso, e Portugal lá, o latifúndio parado no tempo, e sem informação, sem comunicação, sem nada. Trabalhando literalmente de sol a sol, e quando essas pessoas, os lavradores, brigavam pelos seus direitos, eles eram massacrados. Haverá aqui menção ao 23 de junho, né, que foi um manifesto contra esse trabalho de sol a sol, os trabalhadores pedindo melhores condições de trabalho, de salário, de vida, e alguns foram massacrados, e o narrador pede para você não se esquecer disso, não se esqueça desse ano não se esqueça do 23 de junho, né? Depois vocês dão uma pesquisada aí pra ver o que foi isso. Quando ele tá narrando uma coisa que é muito crua, você já tá cansado de ler coisas tristes, ele começa a vir com a parte poética, a vir com as reflexões, com as digressões, né? E como que ele introduz uma modificação, assim, né? Um
movimento que modifica tudo, é quando ele vai contar, ele antecipa um pouco, né? Quando ele antecipa muitas coisas. Então você já vai saber qual que é o destino das personagens, e depois ele vai desenvolver isso. Então ele conta, Domingos mau tempo, não viverá até tal idade, porque, né, ele morrerá enforcado, por exemplo. E aí tá, e agora? Aí ele vai desenvolver a história, muitas coisas, né, que aconteceram com ele, a vida dele, até chegar nesse momento. Então ele faz muito isso, né? O Levantado do Chão é um livro assim que você pode perceber como que ele já vai manejar a estética. E é tão curioso porque ele é bom do começo ao fim. Não é que no começo ele era ruim, ele estava aprendendo. Não, dá a impressão assim que o Saramago ele planejou tudo. E você percebe isso, né? Porque se você lê os livros em ordem cronológica, você só vai ter essa ideia. Olha, como eu li o anterior, nesse aqui ele está se referindo ao que ele já contou. Mas aí quando você faz a releitura da obra do Saramago, você percebe que em quase todos os livros tem antecipação de coisas que estarão presentes em outros livros que vieram depois. Por isso que a gente fala que é uma obra globalizante, que é uma obra assim que tem uma coerência muito grande, ela está ligada por muitos fios, todas elas, né? Os fios se ligam e é muito impressionante, assim. E isso você percebe na releitura mesmo. Então eu vou mostrar dois momentos aqui que acontecem coisas que depois ele vai apresentar em outros livros que foram escritos depois. É muito, muito legal quando você consegue perceber. Porque aí é uma inteligência, né? Acho que não é qualquer autor que faz um negócio desse. Tudo bem que eu tô puxando sardinha para o meu lado, né? Mas não tem como, né? Quando você lê Saramago, você pensa, puxa, não é à toa que o cara ganhou um prêmio Nobel,